Então vamos então para o primeiro tema, que é sobre Antônio Brown, né? Será que ele ainda tem chance na NFL, gente? Eu acho que o período dele na NFL já venceu. O que vocês acham? Eu acho assim, que Antonio Brown e NFL eu acho que não bate mais. Cara, eu discordo um pouco, né, cara? Eu acho que ainda o Antonio Brown tem bola para jogar na NFL, mas não assim, ele vai acabar sendo um jogador mais secundário, né? Eu acho que ele não tem pique mais para jogar na função de wide receiver como ele jogava antigamente, né, por conta da idade. Mas eu acho que para um wide de recepções em rotas curtas, eu acho que ele ainda tem muita bola para gastar, cara. Eu adoraria muito ver ele no Tampa junto com o Brady, mas isso não vai rolar, né? Mas acredito que ele se encaixaria legal num time como Titans ou San Diego não, o Los Angeles Chargers agora, né? Assim, o Antônio Brown, ele é considerado, né, por muitas listas como um dos melhores, ou estava, né, como um dos melhores wide receivers. Mas o problema dele é muito fora, né, ele é um bad boy, né, um bad boy, assim. O problema dele é extracampo, né? É difícil de lidar com ele. Eu achei que ele ia dar muito certo nos Patriots. Dava a entender que ele ia entrar mais na rédea, só que aí teve aquele outro problema que eu sei que foi extra, né, oficial, não foi comprovado. Se a gente for olhar essa situação do Antônio Brown, é o seguinte, bola por bola, ele é no mínimo o top 5 adversário da liga, no mínimo. Eu ainda vejo ele como o melhor wide receiver da liga. Eu não consigo ver um cara que consiga superar ele. Mesmo o DeAndre Hopkins tendo mãos assim de cola, eu ainda vejo o Antonio Brown como no mínimo top 5. O extracampo dele é muito a questão do comportamento dele com o grupo. Ele é uma diva. É difícil você lidar com uma diva. Eu ainda vejo gasolina no tanque dele. Tem gasolina para queimar, mas aí é que tá. Qual franquia, qual head coach que teria pulso para domar ele? Desculpa, eu acho que essas franquias, tipo, até a equipe de Tampa mesmo, que saiu no site, inclusive, de Playoffs, né? Saiu que ele tinha desejo de jogar com o Tom Brady. É uma franquia que está precisando, né, de ter bons atletas, né? Não foi tão boa a temporada do Tampa Bay Buccaneers. E eu acho que até poderia, né, acrescentar alguma coisa ali para aquela equipe. Talvez um Titans, igual você falou, talvez uma equipe que precisa, né, e não tem condições no seu elenco. O Brown, tecnicamente falando, ele vai dar um up em qualquer equipe que ele entrar hoje. Qualquer uma. E ele deixa claro no Twitter dele desde sempre, no Instagram, eu acompanho bastante as redes sociais, acompanho ele. E ele deixa claro, desde de Oakland, que ele quer jogar com o Brady. Tanto que ele ficou muito, muito, muito feliz, a reação dele com o jogo contra o Brady, ele ficou muito feliz. E quando ele chegou em New England, ele ficou quieto. O problema foi que estourou um extracampo, assim, que é grave, é uma coisa que a gente não dá pra fingir que não existe. Não vou entrar em mérito de circunstâncias, mas é uma coisa que a gente tem que tomar atenção. Seria interessante que se resolvesse pelo menos esses detalhes. Mas aí é o que eu penso. Para poder ele ter uma nova chance. É o que eu penso. Até que ponto a liga bancaria, ou um time bancaria, um jogador com extra-campo igual dele? Não falo de situação de vestiário, porque a situação de vestiário é contornável. Ele tem um desejo muito grande de jogar com o Brady, isso é fato. O problema é, até que ponto a liga banca ele com esse problema extra-campo? Como a liga vai lidar com isso? E com o time que vai contratar ele, como vai lidar com isso? Vamos levar... não estou levando mérito do que aconteceu, da circunstância, enfim, mas até que ponto a liga pode tratar isso e que o time venha tratar essa crise, esse pandemônio que é trazer Antônio Brown para dentro do elenco. Isso é que é o mais interessante.
Não é o problema, a gente sabe que ele joga muito. Não é o problema dele dentro do vestiário. O problema é o extracampo dele. Eu acho que isso é que talvez faça com que a NFL não contrate ele. O que eu vejo nessa situação? O que eu vejo nessa situação? Primeiro que a NFL ela não tem muita moral para querer impor ou não essa contratação. Porque a partir do momento que você permite que Tyreek Hill continue na liga, depois de terem vídeos dele agredindo uma mulher e outros jogadores com histórico comprovado de agressão à esposa grávida, de agressão a filhos e tudo, o Antônio Brown, com uma acusação, não pode ser condenado. O problema dele é o vestiário. Ele é difícil de se lidar. Aí, assim, vale a pena você trazer um cara que possivelmente vai fazer um inferno no seu vestiário porque ele é bom pra caramba? Qual é a sua necessidade de trazer isso? Essa questão, por mais grave que seja, enquanto não for julgado... Ele cabe em Tampa, ele cabe em 15 times da liga. O problema, pra mim, é essa campo. Não, ele cabe nas 32 franquias. Não, bola por bola, cara. Vamos pegar assim, Antônio Brown, nível técnico. Quais outros wide receivers que se comparam a ele? Julio Jones, Hopkins, o menino... Mike Evans não. Mike Evans tem mão de manteiga. Então vamos falar de Devante Adams, então. Complicou, hein? Mike Evans joga, hein? O Hopkins... só que ele dropa muito. Posso fazer uma provocação aqui Hopkins. rápido, já que a gente falou de Hopkins? De Mike Evans. Imagina um Texans com o Antônio Brown e DeAndre Hopkins de wide receiver, um em cada lado. O que eu vou deixar essa agora não dá mais, né? Imagina se fosse. Então, agora não dá mais porque o GM dos Texans meio que ele usou alguma coisa ilícita aí. Falei no vestiário. Colocando-me um pouco acerca do que o Rafael falou, a gente tem dois embates dentro dessa situação toda, né? A gente tem a qualidade do Antônio, que é indiscutível, acho que isso é trivial dizer, porque bem ou mal a gente realmente, acho que foi o que até o próprio Rafael falou, né? Ele tem bola para jogar em qualquer uma das equipes. O problema é, o que você tem mais certeza? De que você vai fazer uma campanha vitoriosa com o Brown na sua equipe, ou de que ele vai dar dor de cabeça à sua equipe? Em vezes a gente tem que lidar com essas dúvidas e a gente tem que jogar conservativo. Acredito que, sendo conservador, é muito melhor você não ter o Antônio Brown, melhor dizendo, em sua equipe, do que você tê-lo e passar por isso. Acredito que a equipe que for cooptá-lo dentro de todo esse olho de furacão que ele está vivendo, terá de ser uma equipe em que pessoas que estão perto dele vão chegar, vão saber exatamente como ele está, saber exatamente como ele é. Por exemplo, pode acontecer de, sei lá, poxa, não, ele não está sendo aceito na NFL? Tá bom, vai para a CFL. Aí imagina, no caso eu falo porque o meu Montreal Alouettes já teve esse histórico, né? A gente teve o 8-5, apesar do 8-5 não ser uma diva, ser apenas um camarada controverso. A carreira dele nos Alouettes foi discreta, mas não teve nada assim horroroso, eu não achei injusta. Mas agora imagina, um Alouettes pega ele e ele começa a fazer um montão de besteiras. No caso a gente está falando acerca do extracampo do Antônio Brown, eu vou até colocar um outro exemplo de extracampo que não foi um exemplo ruim, mas é exatamente para ilustrar aonde eu quero chegar. Vocês lembram do Michael Sam? Michael Sam, aquele camarada, se eu não me engano, de Missouri, da Universidade de Missouri, né, dos Tigres de Missouri, que era comprovadamente homossexual e existia toda uma discussão dentro da NFL dele ganhar uma chance. Pois bem, ele ganhou uma chance na CFL e nos Alouettes.
Ou seja, o camarada estava em Montreal, uma cidade definitivamente gay-friendly, onde ele poderia jogar o seu futebol nem que fosse em jogos em casa, e ele não conseguiu. Talvez a maior discussão que a gente esteja a fazer dentro desse ponto com o Anthony Brown, com o Antônio Brown, melhor dizendo, um nome latino e um nome inglês, realmente às vezes eu vou complicar. Mas a maior discussão é, será que ele está preparado para voltar? Ele querer voltar e ele estar preparado para voltar são duas coisas completamente diferentes. Então, para mim... É o que eu penso dele e o que eu penso do Colin. Do Colin Kaepernick, né? Assim... O Antonio Brown, acho que a carreira dele já mostrou uma coisa. Ele não pode ser o maior jogador do time. Tem que ter alguém maior que ele. Se ele jogar com o Brady, ele fica quieto. Ele não pode se sentir à vontade a ponto de ser o principal jogador da equipe, assim, o principal nome é a equipe do Antonio Brown. Então, você vai jogar com o Brady, não tem como ser a equipe do Antonio Brown. É a equipe do Tom Brady, que tem o Antonio Brown. Por que ele ficou tão quieto em New England? Porque ele não era o principal nome, ele era mais um nome. Se ele chega no status de ser o principal nome incontestável, a diva desperta demais, o futebol fica de lado, gera dor de cabeça extra-campo, o vestiário acaba com o clima do vestiário e acaba com o clima da equipe. Por isso que, assim, ele não sendo o principal jogador, o principal nome, ele encaixa. Agora é difícil também você achar uma equipe que tenha um nome assim, que bata com o nome dele. É por isso que alguns, né, eu acho que até o Rafael defende muito a ida dele lá pro Tampa, né? Sim, eu acredito que ele defenda. O Luiz até queria pontuar alguma coisa, no caso passar a oportunidade para ele. Luiz, você queria pontuar? Cara, o Antonio Brown, ele sempre teve que ter, ele sempre precisou de alguém acima dele, né, para comandar o time. Começou isso lá em Pittsburgh, quando tinha o Big Ben. Eu acredito que a situação dele na NFL é a mesma situação do Kyrie Irving na NBA. Ele pode jogar em qualquer time, só que ele tem que ter uma estrela junto com ele, porque senão ele não vai brilhar, né? Assim, acho que é bem parecido mesmo a situação, é uma ilustração muito boa. Dá pra gente também ilustrar com a situação do Neymar, por exemplo. O Neymar, no momento da carreira dele, que ele não foi o principal jogador do time, ele só jogou bola e destruiu. Foi no Barcelona. A partir do momento que ele voltou a ser dono de um time, voltaram as polêmicas extracampo, o futebol ficou de lado. Eu vejo o Antonio Brown muito nessa situação. Manda o Antonio Brown lá para New Orleans Saints para jogar com o Drew Brees. Aí, vamos ver quem é maior. Ele vai ficar pé de raiva com o Brees.